Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. No dia 7 de abril de 2017, saiu o primeiro episódio de Em Signo, Como Eu Vim Parar Aqui. O podcast nasceu a partir de uma vontade minha de falar a respeito das coisas que estão ao meu redor. Falar sobre escola, educação, ensino, as frustrações do dia a dia. E eu pretendi evoluir junto com os temas, quem sabe até aprender alguma coisa nova, fazendo pesquisa, conversando com colegas, entrevistando especialistas. Resumindo, a ideia era inovar nesse formato a cada episódio. No dia 15 de outubro do mesmo ano, saiu o 10º e até então último episódio. Eu tinha definido uma meta, um episódio a cada 10 dias. Não é semanal, coisa demais para fazer, e também não é quinzenal, muito tempo sem episódio. 10 dias, 3 programas por mês, algo que pareceu bastante razoável, correto? O tempo me mostrou que mais uma vez eu estava errado. Eu acho que a minha culpa foi ter roubado no jogo. O primeiro episódio, por exemplo, se baseou em um texto pronto que eu já tinha escrito por uma disciplina da pós-graduação. Pós-graduação essa que eu abandonei, mas ainda não é o momento para eu falar a respeito. O segundo episódio também tinha texto pronto, que havia sido escrito alguns meses antes do início do próprio podcast. O terceiro e o quarto episódios, adivinha só, baseados em escritos anteriores. Eu só revisei, adequei a linguagem, sei lá. Meu ponto de vista aqui é o seguinte: eu não tinha uma dimensão real do tempo que era necessário para eu produzir um programa completo, desde a gestão das ideias até a finalização do áudio. E não é só porque eu demoro demais para gerir a ideia. O maior problema é que eu fico refém dos dias ruins. O episódio de hoje é para falar da minha relação com esses dias ruins. Eu quero muito voltar a escrever, a me comunicar, falar coisas, contar histórias, pensar um pouco a educação e a minha profissão. Mas eu não tenho dias muito bons. E eu dependo dos dias bons. Eu não tenho método de trabalho, não tenho rotina. Eu me apoio e dependo dos momentos de inspiração, momentos pelos quais eu fico ansiando e me culpando depois quando esses momentos não aparecem. Aí eu procrastino, crio outras desculpas externas. É o trabalho, é o cansaço, é o calor, são as provas, as correções, as listas inúteis. Eu olho pela janela, o dia está bonito, é sábado, faz sol. Eu não tenho compromissos, pelo menos nada urgente. A roupa está no varal, a casa foi faxinada, todas as condições necessárias e suficientes estão dadas. Então por que, caralho, eu não consigo escrever? Talvez a resposta imediata seja: não há o que ser escrito. Não há uma mensagem, apenas um desejo de pertencer a alguma coisa. Uma outra resposta, menos pessimista, pode se referir à tal da ausência do método. Eu sinto que eu estou emburrecendo com o tempo. Eu não leio mais, não converso mais, não estudo mais. Assim é claro que fica fácil sucumbir à mediocridade. Eu estou me tornando meu pior pesadelo, um homem burro e parado no tempo. Mas tudo bem, a ideia inicial não era me afogar nesse pessimismo, então vamos voltar um pouquinho para o tema. Durante muito tempo eu planejei retomar a segunda temporada, iniciando com uma conversa a respeito da síndrome do impostor. E a referência aí é óbvia. Eu me sinto uma farsa porque eu começo projetos e não termino nada. Só que aí uma pesquisa rápida mostra que eu estou errado. Não é disso que a síndrome se trata. E daqui a pouco eu volto a falar a respeito. Então bate uma espécie de desespero, porque nem isso eu sou. Não tem um nome para o que eu tenho. Eu sou um impostor até para carregar o crachá de portador da síndrome.
No final das contas, eu apenas me sinto derrotado, sem nomes bonitinhos ou condições catalogadas. Eu não me sinto inseguro quanto ao meu sucesso, simplesmente porque eu não atingi nenhum sucesso. Eu vivo a mesma vida mediana que eu iniciei há quase uma década. Nada diferente aconteceu nesse período, nenhum crescimento profissional foi adquirido. Eu estacionei num acostamento dessa estrada, abri uma pequena loja de bugiganga e vez ou outra eu vejo pessoas passarem rumo a algum lugar que talvez nem elas saibam direito qual é, mas elas estão indo. Será que vale a pena falar sobre isso? Seria essa a maneira correta de iniciar uma temporada? Existe alguém interessado em ouvir as lamentações de um millennial no auge dos seus 30 e poucos anos, insatisfeito com a situação atual da sua carreira? Os meus colegas de profissão manifestam também essa angústia. Existe uma outra maneira de encarar esse problema? Me parece aí um bom ponto de partida investigar o que é essa síndrome, verificar como que ela se manifesta em professores e profissionais de educação, conversar com colegas que estejam se sentindo de um modo semelhante, ou talvez que encontraram uma alternativa para escapar desse ciclo vicioso e oferecer alguma coisa próxima de uma resposta, no sentido de abrir possibilidades ao invés de fechar com uma solução pronta e única. Eu não sei se eu consigo, é provável que não, mas eu acho que por enquanto eu posso fechar a minha lojinha de presente na beira da estrada e começar a caminhar por aí. Quem sabe eu consigo uma carona com alguém, trocando transporte por boas histórias. Já ouvi diversos produtores de conteúdo falando a respeito da síndrome do impostor. Eu também vi profissionais de diferentes áreas de atuação tratando desse mesmo tema. Em todas as falas eu rapidamente pensava: rapaz, eu tenho isso aí, eu me sinto um impostor, eu sou uma fraude também. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria, pesquisei o que de fato tal síndrome representa. E assim eu descobri que evidentemente não é o meu caso. Me permita aqui, caro colega, fazer algumas citações e espero que você me permita também a liberdade de citar algumas fontes que talvez não sejam tão confiáveis assim. Mas tudo bem, porque eu não quero desenvolver uma ideia acadêmica, só mostrar um ponto de vista. De acordo com a Wikipédia, também chamada de a fonte mais confiável de toda a rede, abre aspas. As pessoas que sofrem esse tipo de síndrome de forma permanente, temporária ou frequente parecem incapazes de internalizar os seus feitos na vida. Não importando o nível de sucesso alcançado em sua área de estudo ou trabalho, ou quaisquer que sejam as provas externas de suas competências, essas pessoas permanecem convencidas de que não merecem o sucesso alcançado e que de fato são nada menos do que fraudes. Fecha aspas. Nas palavras de Daniela Carrasco, em artigo publicado no Huffington Post Brasil em abril de 2014, abre aspas, as vítimas da síndrome são pessoas que jamais acreditam seu sucesso à inteligência, competência ou habilidade pessoal. Elas se convencem de que os elogios e reconhecimento de outros em relação à sua conquista não são merecidos, atribuindo suas realizações à sorte, a algum encanto repentino, contatos ou outros fatores externos, explica a psicóloga americana Valerie Young, autora do livro Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. Fecha aspas. Nessa mesma matéria, a autora descreve 7 sinais de que você é uma das vítimas da síndrome do impostor. De forma resumida, seriam eles: número 1, vício em trabalho, ou, número 2, o extremo oposto disso, ou seja, um total desapego do trabalho. Número 3, discrição absoluta. Número 4, aprovação através do carisma. Número 5, procrastinação. 6º, nunca finaliza projetos. E 7º, autossabotagem. A gente poderia seguir adiante com outras fontes de pesquisa,
mas eu acho que já é o suficiente para eu demonstrar 2 argumentos. Primeiro ponto, eu não sou uma mulher de sucesso, e é provável que nunca seja. Apesar de parecer uma piadinha machista, é na verdade um dado importante. Mulheres aparentemente sofrem de tal síndrome com maior frequência do que homens, o que é historicamente fácil de ser percebido, tendo em vista que elas enfrentaram maiores dificuldades em serem aceitas e reconhecidas no mercado de trabalho, o que dirá serem entendidas como competentes. Como explicado por Eduardo Cotrim Ferreira e Mariana Azevedo Alves, num trabalho de conclusão de curso em Ciências Contábeis, abre aspas, o conceito de síndrome do impostor foi desenvolvido a partir de um estudo no qual mulheres que ocupavam espaços de sucesso profissional e acadêmico foram estudadas, e a partir da análise de resultados, as autoras perceberam que a amostra estudada apresentava em sua maioria sentimentos de que estavam enganando aos outros com relação ao seu nível de inteligência e consideravam impostoras em suas realizações, seja por acreditarem que seu sucesso se deveu ao fato de encontrarem em um momento oportuno em determinada situação, seja pelo excesso de esforço de sua parte para alcançar tal posição ocupada, em detrimento de sua própria competência e habilidade. Assim, as autoras verificaram que essas pessoas, acometidas pela síndrome, duvidam da própria capacidade intelectual, relegando suas conquistas às mais diversas justificativas que não sua inteligência. Fecha aspas. O segundo ponto, e para mim o mais importante, é que eu não reconheço a maior parte desses sintomas. Com exceção dos 3 últimos, procrastinar, não finalizar coisas e me auto-sabotar, o que me parece ser uma coisa muito geral, na verdade, o restante pareceria uma espécie de exagero, sabe? Quase como aquela pessoa que busca sintomas de doença no Google e acha que está doente em todos os casos. Como a gente observou, essa síndrome parece indicar pessoas bem-sucedidas, mas inseguras quanto a isso. Pessoas que sentem a todo momento que o sucesso dela será colocado à prova. Alguém vai perceber que ela é uma fraude, que ela não merece as suas conquistas e, eventualmente, a pessoa será relegada ao fracasso iminente. São impostoras porque ocupam um lugar que não é seu. Eu me vejo num cenário completamente oposto. Eu não acho que eu tenho sucesso algum e acredito, na verdade, que eu tenho a competência mínima e suficiente apenas para fazer exatamente o que se espera que eu estivesse fazendo. Eu sou um impostor da síndrome do impostor, uma fraude da fraude. Será que tem nome para isso? Em seu podcast Boa Noite Internet, Cris Dias, também conhecido como patrono da internet ou o primeiro brasileiro do Twitter, trata desse mesmo tema que a gente está conversando hoje. E a proposta dele é bastante coerente, porque se até o Cris Dias, que já trabalhou na IBM e no Facebook, em cargos de alta importância e prestígio, se até ele se sentiu um impostor em vários momentos, será que então alguém seria capaz de escapar desse problema? Em sua conversa com Natália Seneviva, levada ao ar em março deste ano, Cristiano conta os seus maiores pesadelos, que geralmente envolvem perder o emprego, a credibilidade, fazer merda e finalmente se tornar um nada na vida. Uma coisa que aparentemente ele acha que está fadado a ser, enfim. Ele conta inclusive como que ele se livrou de um pesadelo recorrente, associado à ideia de se sentir uma fraude no meio de gente que ele tanto admirava. O que ele fez foi mencionar essa tal de síndrome do impostor numa reunião com a firma lotada e verificou que vários daqueles profissionais que ele tanto admirava anotavam essas palavras nos seus caderninhos, talvez para pesquisar um pouco melhor mais tarde. Ou seja, se até aqueles caras que ele tanto admirava se sentem uma fraude às vezes, ele concluiu que provavelmente ele é competente. O programa foi ao ar um dia após eu completar 32 anos. E eu tive que dar uma parada na faxina que eu estava fazendo na hora para pensar um pouco nos rumos que minha vida está tomando.
Na verdade, eu continuo pensando nisso porque eu ainda não sou capaz de ver os rumos que a minha vida está tomando. Essa conversa rapidamente me fez lembrar de um outro podcast. No episódio 154 de Mamilos, gravado ao vivo na Casa TPM em junho de 2018, as palestrantes discutiram o tema Você não é seu trabalho. Esse programa especificamente eu tive que ouvir 2 vezes. Na segunda vez eu ouvi com o bloco de notas do celular aberto praticamente o tempo todo, para que eu pudesse anotar algumas ideias que surgiram enquanto eu ouvia o programa. Termos como hiperprodutividade, expectativas, entrega, prazer no que se faz, realização, viver no tempo que sobra, crescimento, escolha, vocação, sacerdócio, enfim, muitos temas e que me parecem ser também discussão para um outro programa. Mas aqui, para mim, a relação é evidente. Eu me sinto impostor, não porque eu tenho medo de que alguém vai descobrir a qualquer momento que eu não tenho competência para exercer meu cargo. Eu me sinto impostor porque a qualquer momento alguém vai perceber que eu não exerço mais o meu cargo. Eu não faço mais as coisas que eu deveria fazer. Eu deixei de ser professor dentro de uma concepção que eu acredito faz tempo. Dar aula deixou de ser divertido e prazeroso. Eu não demonstro mais a minha vocação em sala. Aparentemente eu me transformei numa espécie de preenchedor de papel, repetidor de livro, de apostila. Eu não sou exatamente uma fraude, mas o meu trabalho é. E eu não sei como sair dessa. E a mesma coisa pode ser dita a respeito de projetos que eu iniciei e não dei continuidade. Chega até a ser um pouco engraçada a história da produção desse episódio especificamente. Ainda lá na primeira temporada, no auge daquela empolgação com o fato de eu estar, finalmente me tornando um podcaster, eu comecei a escrever um roteiro e aí no meio do caminho percebi que ele não fazia sentido mais. A ideia inicial era falsa. Quanto mais eu pesquisava a respeito da síndrome, conforme lia, ouvia relatos, após perguntar para alguns profissionais da área da saúde se isso é de fato um problema real ou apenas uma modinha, mais eu chegava à conclusão de que a minha sensação de sofrer desse problema era apenas uma sensação. O que eu sinto cotidianamente deve receber um outro nome: cansaço, fadiga, desalento, não sei. No fundo, a sensação que me acompanha às vezes é a de que eu não deveria estar fazendo certas coisas que sejam paralelas à função de professor. Eu não devia gravar podcast, fazer vídeo para YouTube, escrever texto no Medium, etc., porque eu não sou um produtor de conteúdo, como as pessoas falam hoje em dia. E no caso de eu começar a fazer essas coisas, elas deveriam continuar sendo feitas, porque senão eu não poderia ser considerado podcaster, youtuber ou escritor. Eu deveria então me concentrar apenas em ser professor. É muito difícil para mim aceitar que esse pensamento é uma bobagem. Eu sei que é uma bobagem porque, primeiro, ninguém me cobra para fazer nenhuma dessas coisas, eu não tenho qualquer responsabilidade com esses projetos, eles podem começar a qualquer momento, morrer a qualquer momento, renascer a qualquer momento e assim por diante. E segundo, porque ser professor é bem diferente de ser, digamos, aulista. Eu gosto de pensar que praticamente a maior parte das coisas que eu já produzi na internet está relacionada com o ensino. E esse podcast me parece ser a maior prova disso. Parece que todo o meu cotidiano gira em torno dessa profissão, o que no final das contas é de fato uma demonstração de sacerdócio. Por um lado, isso me enche de orgulho, mas por outro me deixa cansado e muito, mas muito angustiado. E você, colega, você também se sente assim? Bom, obrigado por ouvir até aqui. Eu peço perdão pelo tom levemente melancólico dessa pauta. Eu juro que não era essa a intenção, prometo. Eu só queria apresentar uma ideia que você, amigo professor, amiga professora, talvez não sofra de síndrome do impostor, apesar do que talvez possa parecer. E se você, assim como eu,
assistiu alguns vídeos no YouTube ou tropeçou em algum texto que tratava desse tema e pensou, parece comigo isso aí? Pois bem, pode ser outra coisa. Pode não ser nada, eu não sei o que ela é e é muito provável que eu não teria como saber, porque afinal, eu não trabalho com saúde da mente e não tenho formação adequada para isso. Quem sabe eu devesse então procurar um profissional da mente que possua formação adequada para isso. Eu espero que esse monólogo inicial possa virar uma conversa. Você pode enviar um e-mail para ensigno@pedrobittencourt.com.br ensigno@pedrobittencourt.com.br e lá a gente troca uma ideia. Se tiver interesse, compartilhe esse episódio com pessoas que você acredita que possam gostar do tema. Eu não sou muito presente em rede social, eu acho que eu não tenho muito jeito para isso, mas você pode me encontrar em algumas delas por aí. Todos os links estão no post que acompanha esse episódio. A gente se vê talvez em 10 dias. Um abraço, um adeus e um até logo.